Você que vai acompanhar, já pode abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 a 17, também vai ser projetado na tela. Faço a leitura do texto que vai acompanhar, que vai ser base para a mensagem que nós vamos escutar hoje à noite. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 até o 17. Hoje nós estamos indo para a última semana da nossa série de mensagens, Nós e a Cruz. E a palavra é gratidão. Olhar para nós e para a cruz e também pensar sobre gratidão. Eu passo a ler então 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 até o 17. E diz assim: Dou graças a Jesus Cristo, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Esse texto que eu acabo de ler é um texto no qual a gente nota que a base, o que motiva, o pano de fundo, a moldura do que Paulo está falando é gratidão. Ele fala de como ele agradece a Deus pelo que ele vive, pelo que ele era, pelo que ele não consegue ser e por aquilo que em Cristo ele se torna. Ele olha para a vida dele e ele nos ensina esse primeiro movimento da gratidão, que quando nós olhamos para essa palavra gratidão, quando ela aparece na Bíblia, a palavra gratidão ela aparece com algumas formas, mas sempre com o mesmo sentido. O Antigo Testamento inteiro, quando falava de gratidão, a palavra principal para definir gratidão é uma palavra hebraica chamada todá, que significa ser grato é reconhecer e retribuir aquilo que você recebeu. Quando uma pessoa é grata e ela demonstra gratidão, em outras palavras, ela está dizendo: eu reconheço que eu ganhei um presente e eu quero fazer algo para retribuir. Eu reconheço que eu fui presenteado e o meu movimento, quando eu digo eu agradeço, eu tenho gratidão, significa eu fui presenteado, eu enxergo isso. Eu quero fazer algo para retribuir o que eu ganhei. Quando a gente olha para o Novo Testamento, que daí a partir de Jesus, das pessoas que olharam para a cruz e encontraram essa gratidão, é muito bonito que o significado é muito parecido, mas ele ganha algo excepcional. A palavra principal é a palavra Eucaristia, seja ela como verbo ou como substantivo, que é Eucaristel ou Eucaristia. E nos dois movimentos dessa palavra, gratidão, como aqui quando Paulo fala que eu dou graças a Deus, eu agradeço a Deus, em outras palavras ele está dizendo que ele é grato, ele agradece, ele tem uma atitude de agradecer, mas por causa da charis. Charis é a palavra bíblica para falar de graça. O que significa isso? Quando Paulo fala que ele é grato pelo que acontece na vida dele, pelo que aconteceu, por quem Deus é, o que motiva a gratidão dele é dizer: eu sou grato pela graça de Deus na minha vida. Eu sou grato pelo amor que eu recebi na cruz. Eu sou grato porque tudo que Jesus fez na cruz faz eu reconhecer que Ele é bom demais comigo, que Ele me ama demais. E se você ler de novo esse texto, depois leia em casa, pega esse texto e olhe como ele diz: dou graças ao meu Deus, e tudo que ele fala, seja dele, do que acontece com ele, do que ele vive, do que ele faz, do que ele não consegue fazer, do que ele experimenta, da forma que ele se sente indigno, mas numa missão nobre, tudo que motiva ele para se mover, tem pelo fundo de dizer: eu agradeço porque Deus é gracioso demais.
Eu agradeço porque Deus me ama demais e o meu movimento na vida sempre me leva a isso. Era a expressão dos Salmos, quando o salmista olha para o amor de Deus, quando ele olha para Deus que salvou a vida dele, para Deus que cuida dele, ele diz: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Quando eu olho a graça que eu recebo, automaticamente eu vou sendo levado a perguntar: como é que eu retribuo tão grande amor? Tem gente que fica meio constrangida quando ganha um presente, não é assim? Que enquanto ela não dá um presente de volta, parece que ela dá em dívida. Conhece gente assim? Ela tem que dar um jeito de dar um presente de volta, senão parece que ela ficou devendo alguma coisa. Eu acho engraçado quando as pessoas são assim, mas também tem aqueles que ganham um presente e você compra todo empolgado e diz: e aí, o que achou? E a pessoa: gostei. Que também é bem constrangedor, né? Que você diz: puxa vida, fiz todo o esforço do mundo e recebo um: foi bom. Ou pior, aqueles que você compra, você pensa: vou comprar essa camisa, vai ficar bem nele, ele vai amar, uma camisa amarela, cheia de flores, linda. E a pessoa olha para aquela camisa e diz: eu não uso camisa assim. Você percebe como a gente lida com os presentes que a gente ganha? Nós temos diferentes reações. E a graça de Deus também encontra diferentes reações. Nós e a cruz encontram diferentes reações quando o assunto é gratidão. E aí eu fui fazer uma pesquisa rápida na internet, que tem algo que eu acho um pouco divertido, que é ver o quanto que o pessoal coloca gratidão na internet. Vocês já viram? Hashtag gratidão. Tem 47,2 milhões de publicações no dia de hoje. Dá-lhe aí, Andrei. Deixa o pessoal ver, isso aí eles têm que ver bem antes de botar a próxima hashtag gratidão aí. Hashtag gratidão sem acento. 34,5 milhões de publicações. Hashtag gratitude, que é a palavra da moda nas redes sociais aí. 38,1 milhões de publicações. E também tem como é que é a nova hashtag agora? Gratiluz, que essa aí é um meme aí, que alguns conhecem. Mas a gente olha para esse mundo da internet, quando a gente olha para essa multidão de gratidão, a gente quase acredita, né? Nossa, como as pessoas são gratas pela sua vida. Olha só, a internet é bombardeada de gratidão, gratitude, gratidão com acento, gratidão sem acento. As pessoas reconhecem as coisas na sua vida, elas enxergam o quanto a vida é um presente. Mas aí basta você clicar na foto e olhar os comentários. Basta você olhar a próxima foto e os comentários, você vai ver que a gratidão vai embora rapidinho. E aí entra uma grande dimensão que é difícil para a nossa vida, porque nós falamos em gratidão, mas não vivemos como quem é grato. Nós falamos que é importante ter gratidão, mas a nossa vida não é um reflexo de reconhecer e de retribuir aquilo que nós recebemos. A gente tem movimentos que são muito estranhos, porque de repente a gente, até aqui no culto, posta um stories aí, se você já fez, não precisa pagar, tá? Hashtag gratidão pela noite de hoje. E aí sai ali, olha o estacionamento e diz: que fila para sair daqui de dentro. Se você rir, é que você já falou isso ali no pátio, que eu estou sabendo, viu? Aí a gente começa a lidar que a gratidão ela é um exercício para a vida real. A gratidão ela não é somente um exercício para a gente experimentar em simplesmente momentos, entre aspas, cósmicos, que a gente olha e diz: gratidão, como que se a vida fosse só flores, só luz. Não, gratidão é um exercício para a vida real, de mesmo quando você passa por dificuldades, você reconhecer o que você tem, que você foi presenteado pela graça de Deus. Quando você olha para a cruz, o convite é para exercer gratidão. Quando você olha para a cruz, é para você, dia após dia, saber: eu preciso reconhecer. Quando eu olho para a cruz, eu preciso viver a partir disso, do que Cristo fez por mim. E aí dizer: o meu amor, a minha vida, o meu empenho, o meu olhar para a vida, é um olhar de dizer: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse amor tão grande, por esse presente tão grande, por essa graça tão grande que me alcançou. E aí, quando a gente olha para isso, eu gostei muito de um texto que eu li de um escritor chamado Jordan Peterson. Em um livro dele, quando ele vai falar sobre a gratidão na prática, na vida real, ele usa um exemplo que eu achei excelente. Ele diz: existe uma utilidade real na gratidão. A gratidão realmente é útil para a nossa vida, para nos instalar na realidade.
A gratidão tem uma utilidade real para a sua vida, não somente como uma palavra bonita, mas para uma palavra para ser exercida, vivida. E como que a gente vive gratidão? E ele nos dá o exemplo, ele diz: talvez você esteja valorizando demais aquilo que não tem e desvalorizando demais aquilo que tem. Há uma utilidade real na gratidão. Ela também é uma proteção contra a vitimização e o ressentimento. Mas ele diz: a gratidão experimentada na vida tem uma utilidade real. Você vai ver o quanto na realidade da vida ela é útil, porque primeiro ela te livra de viver olhando para o que você não tem. E ela te livra de viver sentindo falta ou desvalorizando aquilo que você tem. E esses movimentos são terríveis na nossa vida, e não é por acaso que Deus, principalmente no Antigo Testamento, ele combate com força a ingratidão. Ele combate com força a murmuração. E tem um texto que ele é pedagógico para nos ensinar sobre esse movimento da ingratidão e de como Deus combate isso, que é Números 11. E mostra inclusive por que Deus combate. Porque em Números 11 diz que começou a surgir um burburinho entre as tendas, do pessoal reclamando do que estava faltando, do que não tinham recebido. E que Deus vem e joga com a sua ira um fogo no meio das tendas e todo mundo fica apavorado. Estavam reclamando tanto que Deus se cansou daquela história de tanta reclamação e manda fogo do céu. E quando eles estão apavorados, Moisés ora, intercede, Deus se acalma e diz que quando a coisa se acalma, eles já começam a reclamar de novo. E que a reclamação vai se espalhando. E eles começam a sentir saudade do tempo da escravidão. Eles eram escravos, eles sentem saudade da comida da escravidão. E mais, diz que chegou uma hora que todas as tendas começaram a reclamar. Todas as famílias de Israel reclamavam. E mais, diz que chegou uma hora eles falaram, inclusive, questionaram a existência de Deus. E meus queridos, eu e você já bebemos e provavelmente beberemos muitas vezes do veneno da murmuração e da ingratidão. Mas ele é um veneno. Ele é um veneno porque a primeira coisa é que ele se torna um vício. E a gente vê isso no povo de Israel, nessa história que eu falei para vocês de Números 11, depois você pode ler em casa se quiser. Mas uma pequena reclamação, não está muito bom, vai contagiando, vai se tornando uma forma, vai se tornando um vício. E vai contagiando outras pessoas. Um murmurador nunca murmura sozinho, quando ele encontra um ouvido, logo ele encontra outra boca. O murmurador nunca vive a sua ingratidão sozinho, ele tem o poder de levar mais gente junto e com mais força do que alguém que agradece. A ponto que todos reclamavam. E por que Deus se ira tanto com a ingratidão? Porque além de não reconhecer o que Deus fazia, eles começaram a não enxergar mais quem era Deus. Eles estavam questionando Deus. Muitas vezes um esfriamento na tua fé, muitas vezes uma desesperança na tua vida, começou com uma reclamação de que estava quente. Começou com uma reclamação do trânsito. Começou com uma reclamação dentro da tua casa que estava sem sal. Há uma utilidade real na gratidão de fazer de novo a gente enxergar quantas bênçãos nós temos, quantas bênçãos Deus nos dá, quantas coisas nós temos para agradecer e parar de viver incomodado com o que a gente não tem. E ele diz mais, a gratidão nos protege da vitimização e do ressentimento. Uma vida murmuradora é uma vida que logo vive achando culpados para tudo que acontece. Reclama porque acha que a culpa é da mãe, é do pai, é do vizinho, é de Deus. Sempre tem um culpado. E vive uma insatisfação sem perceber o quanto a gratidão vai mudando esse quadro, o quanto a gratidão vai fazendo a gente olhar para quem faz alguma coisa e não para aqueles que estão deixando de fazer. E também contra o ressentimento. Uma das maiores feridas que nós vivemos é quando a gente se rende a amarguras e dores na nossa vida. E quando a gente começa a agradecer, aos poucos é uma proteção contra isso. Se você consegue chegar para alguém, por exemplo, nós gostamos de fazer isso muitas vezes, muito obrigado ao pessoal da recepção. Tem uma equipe aí que cuida, os líderes da recepção, acaba o culto, eles vão lá, nomeiam um grupo que cuidou e mandam um obrigado. Não é uma obrigação fazer isso, mas é um gesto que é sempre um exercício de dizer, nós reconhecemos
Nós estamos enxergando. E que bom quando reconhece. Mas também quando não reconhece, a gente tem que cuidar para não ter um coração ressentido, de dizer, esqueceram do meu nome. E assim começam muitas das nossas insatisfações que podem causar um grande prejuízo lá na frente. E aí a gente vive um grande exercício. E eu tenho aprendido muito sobre gratidão, normalmente com outras pessoas em situações extremas. Hoje de manhã eu contei uma história que eu já contei algumas vezes, mas não tinha contado no culto da manhã. E aí quando eu estava pensando sobre essa mensagem em gratidão, eu lembrei de uma jovem, uma conhecida minha, 38 anos de idade. E ela é uma jovem que batalhou muito na vida, muito. Relacionamento familiar muito difícil, uma situação com o pai muito difícil. Ela lutou, se esforçou, conseguiu passar em concursos que eram quase inimagináveis dentro do contexto que ela viveu, mas muito dedicada, muito estudiosa, excelente no seu trabalho. Ela passou num curso, numa vaga muito concorrida no Rio Grande do Sul e conseguiu o emprego dos sonhos. Ela tinha um segundo desejo, que era engravidar. E ela engravidou ano passado, ano retrasado. Ano passado teve um filho. Se mudou para a cidade nova, onde ia exercer seu emprego seguro, estável, motivo de muita alegria e gratidão. E ela, um pouquinho antes do Natal, quando ia ao banheiro, notava que tinha sangramento. Começou a fazer uma série de exames e um pouquinho antes do Natal descobriu que estava com câncer. Mas um câncer que já havia se espalhado por todo o seu corpo. Resultando, então, do dia para a noite, em um motivo que ela tinha tanta coisa para olhar e dizer que deu certo, agora com uma doença, com um filho de 7 meses, com emprego novo e com muitas perguntas. Algumas vezes eu recebi uns áudios dela, a gente conversou, mais por áudio, mas eu nunca esqueço do primeiro áudio, quando ela descobriu tudo o que estava acontecendo, que eu só disse, eu queria te ouvir. E a resposta dela foi, eu tenho tanto a agradecer a Deus, porque eu tenho recebido tanta mensagem, eu tenho ouvido a voz de pessoas que eu não ouvia há tanto tempo. Deus me presenteou que esse fim de semana eu pude ver o Felipe, que é o filho, eu pude pegar o meu filho no colo. Quando eu estou no hospital, tem a minha mãe que cuida dele. Quando eu ganho mais um dia de vida, eu agradeço porque Deus me deu mais um dia. Eu quase que disse para ela, para. Porque eu fui ficando constrangido de perceber quando muitas vezes a graça de Deus se manifesta e a gente experimenta a gratidão. Em coisas que às vezes na vida a gente passa tanto tempo insatisfeito, tanto tempo reclamando. E aí vem histórias como essa para nos trazer de novo para a realidade. Enxergar Deus no detalhe de uma voz que você pode ouvir de novo e que há tempos não ouvia. Enxergar o rosto de alguém que talvez você nunca mais tinha falado. Poder em um dia tomar banho no hospital, que não mais conseguia fazer sozinha. Poder dizer, esse mês a quimioterapia não deu efeito. Hoje, antes de vir para cá, então, eu estava pensando nessa história, eu mandei um áudio dizendo para ela que ia preservar o nome dela, mas que eu queria falar sobre a história dela para falar sobre gratidão. E o sentimento dela era de muita tristeza no áudio, porque tem uma moça que ela acompanhava, uma jovem também, que há muito tempo ela acompanhava, que tinha a mesma doença dela. E ela descobriu que essa jovem faleceu. Ela acompanhava na internet, essa jovem faleceu. E com a voz trêmula, ela me manda esse áudio, e ela dizendo, eu só queria dizer que se tem um motivo de gratidão, é o amor que Deus tem por mim. Eu agora não tenho muita força para pensar, mas eu só queria dizer isso. Eu disse, eu queria só te ouvir, eu nem quero saber muito agora do que você tem para falar para os outros, eu quero só te ouvir. Mas ela disse, não, mas eu quero que você fale, eu quero exatamente que você fale, que eu só consigo dizer que eu agradeço o amor que Deus tem por mim. Ela não tem todas as respostas. Ela tem uma situação que causa tristeza. Mas ela ensina que, quando nós olhamos para a cruz, a gratidão é um exercício de conseguir ver Deus em tudo.
e de ver que nós recebemos esse presente que é a vida, esse presente que é o amor de Deus, esse presente que é a salvação, esse presente que é a graça de Deus, que nos dá motivos mais do que suficientes para você poder amanhã acordar e ao invés de ficar olhando para o que não tem, você poder dizer, obrigado, Deus. De sair no estacionamento e perceber que talvez ficar 30 segundos no trânsito pode roubar da tua vida a alegria de dizer obrigado pela vida. E com isso não quer dizer que agora você não vai mais enxergar os problemas da vida, mas quer dizer que eles não têm força diante da possibilidade de dizer a vida é um presente, porque em Jesus eu sou presenteado. Poder olhar para as pequenas coisas da vida e aprender a agradecer e reconhecer e dizer, eu quero retribuir, eu quero entregar minha vida para isso, eu quero como uma maneira de gratidão e o presentear, o retribuir ao Senhor é viver, olhando para Ele, agradecendo a Ele, servindo a Ele, amando a Ele, as pessoas ao teu redor. E a gente aprende também com a própria Bíblia, quando lá em Tessalonicenses, Paulo fala, deem graças em todas as circunstâncias. Numa tradução mais antiga, ao meio da Revista Atualizada, dizia, em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Ou seja, Deus nos convida para agradecer, sabe por quê? Sabe pelo quê? Por tudo. De poder dizer, obrigado, Senhor, quando aconteceu, Tu és Deus. Mas, Senhor, quando a resposta não veio, eu digo obrigado, Tu és Deus. Obrigado, Senhor, quando deu certo, Tu és Deus. Mas quando não der, dizer obrigado, Senhor, Tu és Deus. Eu quero chegar ao final dessa mensagem dizendo para você que muitas pessoas falam sobre gratidão, mas ela só é real, ela tem uma utilidade real quando ela é um jeito que você vive. Quando o teu olhar é grato. Quando você enxerga a vida com gratidão. E talvez se essa mensagem te constrange nessa noite, eu queria te dizer que hoje é dia de virar essa chave. A nossa natureza é ingrata. A Bíblia diz que de 10 leprosos que Jesus curou, 9 não agradeceram. Isso ficou um registro histórico para você não esquecer. A tua natureza não é de gratidão. A minha natureza não é de reconhecer. A nossa natureza é de ignorar. É de não enxergar. E a gente tem que dizer, Deus, eu quero te enxergar em tudo. E eu encerro com uma frase de José Maria Escrivá. Que essa frase eu ouvi durante o encontro de obreiros, essa semana que nós estávamos em Curitiba, uma mensagem que a Joana fez, uma psicóloga. E ela encerrou também a fala dela com essa frase. As almas grandes têm muito em conta as coisas pequenas. Há uma pessoa que consegue enxergar a bênção dos pequenos detalhes da vida. Essa pessoa está descobrindo uma grandeza, a grandeza de viver grato. Pelo que você é grato nessa noite? O que nessa noite, quando você escuta, você percebe que é uma pequena coisa que passa todo dia no teu olhar e você não está enxergando.